Aleluia. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém? Olhe para o irmão que está à sua direita, à sua esquerda, cumprimente seu irmão. Diga, meu irmão, seja bem-vindo em nome de Jesus. Jesus te ama, eu também. Pode sentar, irmãos. Talvez você veja, o templo tem entrado água, né? E você pensa, poxa, essa igreja que a gente comprou entra água. Não, irmãos. É que a gente não sabia que as saídas da tubulação da calha ficava lá no canto onde jogaram areia. Então a areia que foi jogada lá tampou a saída, que amanhã eu peço que aqueles jovens, os irmãos que possam estar aqui para nos ajudar a tirar a areia de cima dessa tubulação, que a gente está no período de chuva. Enquanto a gente não tirar a areia aí de cima da tubulação, vai continuar qualquer chuvinha alagando o templo. Eu considero, né, o que está acontecendo com a gente, tipo a gente está trocando o pneu do carro com o carro andando, né, irmãos? Então, a gente adquiriu esse templo, aí vai ter uma hora que aqui vai estar fazendo o púlpito, a gente vai ter que pregar mais lá na frente. Quando o púlpito ficar pronto, já vai vir pintura, já vai vindo várias coisas, mas o bom disso tudo é que a gente já está dentro da nossa casa própria, tá certo? Então, quando a gente está dentro da nossa casa, a gente não vê problema, porque é aquele ditado, quem vai para casa não se molha. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Bom, irmãos, eu creio que todos nós, de alguma forma, estamos tristes, né? Pela partida do nosso apóstolo Eli. Com certeza, eu não consegui dormir ainda, porque às vezes ainda nem caiu a nossa ficha direito, né? E ontem, quando eu cheguei em casa, comecei a pensar em tantas coisas que o apóstolo Eli era fundamental nesse ministério, né? Hoje passei o dia conversando com alguns irmãos que não são da nossa igreja, mas do nosso ministério. Apóstolo, eu estou perdido, não sei. E ainda saímos tarde de casa, porque também foram pessoas lá hoje. Então, com certeza, às vezes a gente só dá valor para alguém tão importante quando a gente perde, né? Muitas vezes eu comparo isso igual às vezes a gente adoece, a nossa esposa está lá do lado, né? O marido, os pais, e a gente nem liga, né? A pessoa se dedica em casa por nós, faz isso, faz aquilo. E às vezes a primeira oportunidade que temos, não reconhecemos, desperdiçamos nosso lar, nossa família. Mas aí um dia que aquela pessoa não está mais conosco, não está perto, que a gente vai ver quanto aquela pessoa faz falta, né? E às vezes muitas pessoas, eu vejo às vezes muitos jovens, eu vou casar com a fulana porque ela é bonitinha. Quer nem saber se a fulana não coloca nem a mesa para a mãe, né? Mas não, é bonitinho, eu vou casar com fulano porque ele é fortão, saradão. E às vezes é um filho que
nunca foi ajudar nem o pai a servir ele numa obra, só acorda meio-dia. E um dia a pessoa vai estar naquele lá tão cheio de problema, né? Com tanta dificuldade, que não vai mais ter beleza, não tem mais relação íntima, não tem nada. Por quê? Porque, apóstolo, como já chegou jovens comigo, às vezes não tem um ano de casamento, apóstolo, eu acho que eu me casei com a mula sem cabeça. Não tem cabeça para nada, o mulo sem cabeça. E eu disse, o marido da mula sem cabeça é o mulo sem cabeça. Porque quem se uniu com quem não tinha cabeça foi você. Né? Porque a gente tem um ensinamento. E, às vezes, a gente não dá valor para a instrução. Eu achava assim que você abre o livro de Provérbios desde o início, você vai ver uma multidão de palavras no livro de Provérbios. Olha, honra, sabedoria, ata no teu peito, dentro do teu coração, chama ela de irmã. A sabedoria, chama a sabedoria de irmã. Né? Faz dela o teu tutor, faz da sabedoria o teu conselheiro, para que te vá bem na terra. E às vezes, como eu tenho ouvido muito agora, né? Pastor, às vezes o apóstolo falava, a gente teima, o apóstolo dava uma palavra, e agora estamos sentindo a falta. Porque a Bíblia diz que o povo dado a si mesmo cairá em contradição. Né? Então, como eu falei ontem, no velório do nosso apóstolo Eli, eu creio que agora muita gente diz, eu amava o apóstolo, eu amava o apóstolo é meu pai. Você ama o apóstolo? Você amava o apóstolo? Então siga o exemplo dele. Seja uma pessoa frutífera. E foi isso que ele ficou falando até os últimos dias da vida dele. Né? O dia que eu acho que ele sentiu que não ia mais ficar muito tempo aqui, que ele falou, me chamou e disse, poxa, meu filho. Eu vi muita gente já dizendo, poxa, eu queria ter uns anos de vida, eu queria deixar uma casa melhor para minha família, eu queria ter mais uns anos de vida para deixar isso, para conseguir resolver aquilo. Ele disse, poxa, meu filho, eu só queria que Deus me desse mais uns anos de vida para me ver cada uma das nossas igrejas com pelo menos 10.000 almas para o Senhor Jesus. E é verdade. Muitas vezes, nós estamos correndo atrás de tanta coisa, e às vezes morremos e não deixamos nada para Deus. Né? Eu queria hoje trazer uma meditação para a igreja, porque eu estava orando a Deus e Deus me mostrou aqui no livro de Salmos 92 o que caracteriza um homem de Deus. O que faz uma pessoa ser considerada um homem de Deus? No versículo 12, homens e mulheres, né? Das características dessas pessoas que são de Deus, de verdade.
Diz assim: os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro no Líbano. Pessoas firmes, não é todo mês está dizendo eu vou me desviar, eu vou largar, eu vou desistir, não. Ele é uma palmeira, ele é justo, ele é uma pessoa que todo o tempo está florescendo. Ele não tem a obra de Deus só como uma obrigação, uma coisa que ele vai lá e diz, opa, cumpri minha obrigação. Não. Ele é firme, é uma palmeira, é um cedro do Líbano. Em versículo 13, estão plantados na casa do Senhor. Não vive oscilando. Eu vou deixar de vir para a igreja, eu vou ficar orando em casa, eu vou só ficar porque eu estou ferido, eu estou cansado. Não. Ele está plantado na casa do Senhor. Sabe o que é uma coisa? Pegue uma mangueira grande e tente tirar ela da onde ela está plantada. Pegue um guincho potente, né, que consiga levantar a mangueira, uma escavadeira e tira todas as raízes direitinho, para nenhuma raiz ser cortada. É um trabalhão imenso, se alguém conseguir isso. E você vai fazer um buraco bem maior, adubado, e vai pegar aquela árvore que já tem um tempo e vai tentar plantar ela em outro lugar. Você pode usar as técnicas que forem. O que vai acontecer? Ela vai morrer. Ela vai morrer. Ela vai tombar. Por quê? Uma árvore não pode ser tirada de um lugar para outro, de um lugar para outro, não. Isso que é uma das principais características do servo de Deus, é que ele não vive sem a casa de Deus. Ele não vive. Uma das coisas que causaram esses tempos mais sofrimento, que ele teve muitas vezes o apóstolo Eli que chamar a apóstola Suzana, Emanuel, e dizer, olha, se vocês não deixarem eu ir para a igreja, é melhor me matarem logo, eu ir morrer. Eu não consigo viver. A gente estava falando hoje com os irmãos, né? No dia, alguns irmãos aqui tiveram, no dia da inauguração, foram depois do culto lá, da igreja, o apóstolo Eli foi lá na inauguração, e a mamãe com aquele cuidado, não sobe lá, mandou uns 5 pastor Ronaldo, um monte subir, ficar atrás dele. Não, teu pai de vez em quando dá umas fraquezas. Ele começou a pregar e ela dizia de lá, embora, Eli, você não pode ficar muito tempo. E ele, se ali tivesse encerrado o culto e feito o apelo, todo mundo que estava ali tinha aceitado Jesus. E aí o papai foi sentar. E outra pessoa começou a falar, a pregar, o bispo Sandro, acho. Começou a pregar. Ali foi uma despedida que ele disse, engraçado que eu nasci aqui perto. E queira Deus, de antes de eu partir, eu viesse aqui abençoar os irmãos. Naquele momento eu fiquei triste. E a mamãe me perguntou no outro dia, porque eu estava entristecida, ela me notou. Eu disse, não, mãe, porque eu senti aquela palavra do papai como uma despedida. Falou que estava ali pela última vez para abençoar os irmãos. Senti aquilo como uma despedida, falei para ela. E aí, o papai veio,
na cadeirinha, botaram ele na cadeira de roda, que ele não podia ficar muito tempo em pé, e ficou lá do lado dela. E o Bispo Sandro fez o apelo, chamou muita gente para aceitar Jesus, mas não orou pelos enfermos, como a gente sempre aprendeu com o nosso apóstolo. O que aconteceu? Ele disse, chamou o Tarcísio, a mamãe estava pegando firme no pé dele, ele disse, não, Margarete, só vou no banheiro rapidinho. E a mamãe estava distraída lá com as almas, né? Vendo se... A mamãe sempre foi assim, quando tem o apelo, ela gosta de ficar olhando para ver se ninguém vai cair possesso. Ela estava distraída. Quando ela virou para mim e disse, esse teu pai está demorando no banheiro, vai ver. Que banheiro, mãe? O papai está ali, o papai estava lá em cima do púlpito. Pediu para o Tarcísio levantar ele, eles, coitadinho, subiu devagar no púlpito. Aí a apóstola fez sinal para o santo, dá logo a palavra, isso ainda vai... Ele pegou o microfone e disse, irmão, não podemos acabar o culto sem orar pelas pessoas enfermas. Sinto que aqui há muitas pessoas enfermas, você que está doente, venha que eu vou orar e Deus vai lhe curar. E só depois que ele orou pelos enfermos, ele desceu do púlpito e foi embora direitinho. Irmãos, é o que a Bíblia diz, que os homens e as mulheres de Deus são pessoas plantadas na casa do Senhor. Florescerão nos átrios do nosso Deus, eles têm obra para mostrar. Não é? Deus, irmão, não quer ver a gente mais um na multidão. A gente não está na casa de Deus, meu ministério na casa do Senhor é só financeiro, é só para ofertar. Não. Não é só isso. Nós temos que deixar algo. Nós temos que deixar a oferta de Abel. Que é a oferta de Abel? Porque eu estou aqui falando. E você está sentado aí, o Espírito Santo está trabalhando e muita gente está dizendo é verdade, concordando. Outros estão dizendo, eu não concordo muito com isso que o apóstolo está falando. Outros estão dizendo é verdade, né? Verdade, apóstolo, é verdade, Senhor. Aí no seu íntimo. Ou seja, a palavra convence. Mas muitas vezes você já sai ali naquela porta, você já se esqueceu do que foi falado. Às vezes o Espírito Santo fixa coisas no seu coração, muitas vezes você esquece. Mas se um dia, um dia você vai atravessar uma rua e você não vê um carro que vai vindo e ali bater, e alguém de repente pega na mão e puxa você, e diz, cuidado, meu amigo, aí você vê o carro, vum, e aquilo arrasta. Você nunca mais vai se esquecer daquilo. Meu Deus. Ô, amigo, obrigado, você salvou a minha vida. Você, daquele dia em diante, vai ter muito mais atenção quando você for atravessar uma rua. Você vai ter muita mais preocupação com seus filhos. Porque o exemplo arrasta. Porque se aquela pessoa não tivesse te puxado, você teria morrido. Talvez se ela só tivesse gritar, ei, fulano, olha o carro. Você deveria estar tão distraído com alguma coisa, longe, você ia morrer do mesmo jeito. Então, irmãos,
aqui está falando que são pessoas que florescem nos atos do Senhor, que deixam frutos, que causam impacto, que abençoam vidas. É isso que Deus tem para nós. Deus não quer que a gente agora, como eu estava falando para um casal hoje, o que está errado muitas vezes na igreja, que muitos até líderes não entendem, é que não tem só 5 por 1. A parábola do talento não fala de que só tem um tipo de cristão, 5 por 1. Não tem. Tem o 2 também por 1. Tem uns que vão produzir um pouco menos do que aquele que produz 5, mas tem que produzir. E tem um que vai produzir ainda menos. Ganha uma alma no ano, mas ganha aquele que recebeu 1 talento. E é isso que eu quero fazer você refletir hoje. Você que tem recebido 1 talento. Não enterre seu talento. Porque isso que é perigoso. Eu pensar assim, eu estou na igreja todo culto. Eu não bebo, eu não fumo. Eu estou indo para a célula. Eu continuo amando meus irmãos. Deus sabe o meu coração. Eu só não tenho tempo de ganhar ninguém para Jesus. Ou eu só não tenho mais, como muitos que cantam, adoram bonito, e hoje não sobe mais no púlpito. Por que você não sobe? Seu talento está enterrado. Ah, pastor, porque alguém falou isso? Não interessa. Você não pode enterrar seu talento. Você não pode deixar de falar. Se é o dom que Deus te deu, use. Agora, use com a sua vida. Não fale o que você não vive. Fale o que você vive. Né? E Deus vai te abençoar. Às vezes tem gente triste, porque Deus te deu 1 talento e você quer imitar o que tem 5. Não. Irmãos, enquanto eu fiquei olhando para outros ministérios, teve um tempo que me chamaram assim, apóstolo está boçal, apóstolo não está mais vendo pregação de outros pastores, não está mais assistindo, não está mais indo para nenhum congresso. Não, porque um dia eu estava orando e Deus me falou assim, olha, para que tu estás fazendo isso? Isso é o que eu tenho para o fulano de tal, para a igreja dele, não é o que eu tenho para ti. A tua realidade é outra. O que tu estás fazendo aquilo outro? Ah, Senhor, teu céu, eu achei tão bonito. Isso é o que eu tenho para ele. Tu tens que entender o que eu tenho para ti. Desenvolver o teu projeto. O que eu tenho para ti, para a tua igreja. Para a igreja que eu coloquei nas tuas mãos. No final daquele ano, a gente estava comemorando os 1000 membros. Eu vejo, às vezes, muito isso no ministério de louvor. Até se a música tem o pim-pim-pim, tem que botar o pim-pim-pim.
Não tem que ser original, não, tem que ser adoração. Do jeito que Deus colocar no teu coração. Então, nem todo mundo vai ser 5 por 1. Nem todo mundo vai ser 2. E nem todo mundo vai ser 1, mas tem que ser pelo menos 1. Eu tenho que pelo menos identificar o talento que Deus me deu e fazer algo para Deus. Eu vou continuar florescendo nesse talento. Eu vou continuar florescendo. Esse talento não pode ser enterrado, porque é um talento, mas é o que Deus me deu. Deus nunca vai cobrar da gente o que Ele não nos deu. E é por isso que tem muita gente decepcionada na igreja. Porque você está querendo viver a realidade de outra pessoa. Não. Hoje, irmãos, o mesmo prazer, eu falo esse nome de Jesus aqui na presença de Deus, o mesmo prazer que eu tenho de estar aqui pregando para uma multidão, 700 pessoas, 600 pessoas. É o mesmo prazer que eu terei de pregar numa célula com 5 pessoas. E é o mesmo prazer que eu terei de sentar numa mesa com uma pessoa, num discipulado. Quando você entende isso, você vai florescer. E tem pessoas hoje que estão perdendo os frutos porque não estão valorizando aquele fruto. Poxa, olha, eu vejo a pastora Tereza, tem tanta gente do lado dela, tantos frutos. E às vezes o teu frutozinho liga, peraí, irmão, não tenho tempo hoje, eu não tenho. Como você vai multiplicar se você não dá valor para o fruto que Deus te deu? Olhe para um lado e para o outro. Está cheia a igreja. É bom isso? Amém? É bom você estar em comunhão com seus irmãos? É bom ter amizade na igreja? É. Mas essa alma não é sua. Muitas vezes não é. Esse irmão não faz parte do teu compromisso direto com Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Mas aquele frutozinho que pode ser é o filho que Deus te deu, a filha que Deus te deu, para você cuidar para ele aqui na terra. Aquela pessoa, você não pode dizer, olha, eu não tenho tempo. Quando o neném chora, a mãe diz assim, espera aí, menino, agora eu não tenho tempo de te dar de mamar. Não, ela vai correndo, ela deixa tudo o que está fazendo, porque se ela não der de mamar aquela hora, a neném vai morrer. É a mesma coisa o filho espiritual. Quando ele chora, você tem que largar tudo e dar de mamar. Por 2 coisas. Primeiro, ele é o teu filho, a tua filha espiritual. E segundo, quem te deu essa pessoa foi nada mais, nada menos do que Deus. Então, o servo de Deus é aquele que é plantado e floresce. Floresce, dá fruto. Quando Deus fala, Deus jamais falou em convertido na Bíblia, Ele falou de discípulos. Ide, portanto, e fazei discípulos.
O que isso quer dizer? Que você não ganha uma pessoa para Jesus quando você traz ela aqui à frente. É isso que Jesus fala em João 15,16. Que vai e dê fruto, mas ele diz assim, que o vosso fruto o quê? Permaneça. Permanecer é o cuidado do papai, é o cuidado da mamãe, é o cuidado. E o que você aprende com seu pai, com a sua mãe, faz efeito, irmão. Olha, eu me lembro do cuidado que o papai tinha com a gente, não ficar bagunçando na igreja. Ele dizia, meus filhos, eu não quero que você me faça passar vergonha. E levava coisa para desenhar, para pintar. Eu não já era adolescente, mas o Emanuel ainda era criança, com a Suzana. E aquilo eu tomei para a minha vida. Por isso que vocês nunca viram meus filhos desse jeito. Coisas que a gente aprende. Só um pai pode ensinar para um filho. Quando você não entende o valor de um pai, de um discipulado, de um ensinamento, você não pratica. Você faz uma coisa ao contrário, você faz a coisa diferente. E é nessas horas que você vai se dar mal. Então, a palavra de Deus diz que uma das características, se eu quero ser um referencial de Deus, eu sou uma pessoa que nunca vou enterrar o meu talento. Eu valorizo a casa de Deus, eu valorizo os ensinamentos que eu tenho na casa de Deus, eu pratico os ensinamentos e por isso eu sou uma pessoa que a cada dia, não importa que eu esteja envelhecendo, eu continuo florescendo. Irmãos, me diga, eu desafio alguém a pegar essa Bíblia e me mostrar um texto que está escrito assim, porque o fulano é um velho convertido, como muitos dizem, a pessoa é velha na igreja. Por isso que ela está dando problema, porque ela é velha. Olha o velho convertido, o velho não tem isso na Bíblia. A palavra de Deus diz que nós somos nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Quem vive de passado é museu. Tudo se fez. A primeira coisa que o diabo quer nos acusar é do nosso passado. Porque tem muita gente sendo destruída por causa do seu passado? Porque não está fazendo nada para o seu futuro. Quantos aqui já visitaram outras igrejas? Levante a mão. Levantar, irmão, não é pegadinha, não. Quantos aqui já ouviram pregação sobre Davi? Levante a mão. Alguém já ouviu um pastor chamar Davi de adúltero? Aquele desgraçado do Davi. Aquele adúltero. Alguém já ouviu? Talvez você possa levantar e dizer, estou ouvindo, estou falando agora, apóstolo. Sabe por que você não ouviu? Porque Davi não parou naquele pecado. Aquele passado foi perdoado por Deus. Ele construiu uma nova vida. Ele teve um futuro triunfante. O diabo só te paralisa com o teu passado quando você não está fazendo nada no teu presente. Quando você está enterrando o talento do presente.
E por isso também você não vai ter nada no seu futuro. Porque o futuro, o que eu vou ser daqui a 5 anos, o que o Genilson vai ser daqui a 5 anos, é bom que está os dois, é um atrás do outro. O que o Jael vai ser daqui a 5 anos, o que o Jones vai ser daqui a 5 anos, depende do que você vai plantar hoje ou enterrar. Se hoje você vai ser uma pessoa que vai morrer de depressão na sua casa e vai ficar paralisado na sua casa, porque mesmo você arrependido, poxa, eu errei, eu não tenho mais jeito, e você não decide se levantar para construir um futuro com Deus, então você vai ser destruído. Uma das coisas que eu mais admirava no meu pai, no apóstolo Eli, era a força que ele tinha. Meu pai tinha 1,60 m. E geralmente se uma criança vê um pai como um super-herói, mas depois que cresce, olha assim, meu pai não é essa Coca-Cola toda. Mas até hoje, até ontem que ele estava vivo, eu vi a força do meu pai. Uma pessoa forte de espírito. Papai, o caboclo podia ter 2 metros, ser o maior assassino da terra. O que ele tivesse que falar, ele ia falar do mesmo jeito, sem ter medo, sem ter segurança, sem ter nada. Ele ia falar. Ele era uma pessoa forte, ousada, corajosa. E por isso, hoje, as pessoas que estavam mais próximas dele estão sentindo muito. Muito mesmo. Porque ele é aquele rochedo. Era aquele rochedo. Então, o servo de Deus, ele é aquele plantado. Irmãos, o que vai acontecer se eu tirar uma coluna dessa daqui? Tudo isso aí vai arriar. Toda essa igreja vai arriar se eu tirar uma coluna dessa. É a mesma coisa. Eu tenho que ser uma coluna na casa do Senhor. Eu tenho que ser forte. Com certeza, irmão. No meu íntimo, eu não queria estar aqui, eu queria estar no meu quarto, orando, sentado, deitado. Mas até cheguei a falar para a Samira, falar para a pastora Elisângela preparar a mensagem, não estava muito bem. Mas depois eu digo para ela, não fale não, eu vou, porque era isso que o meu pai faria. E aqui diz assim, para você, que eu vejo muitos, poxa, mas isso é bom para os jovens. Eu já estou com 60 anos, eu já estou com 65 anos, eu já estou com 70 anos, eu já estou indo para 80 anos. Papai tinha 79 anos. E ainda se viu uma pessoa essencial na obra de Deus. E aqui no versículo 14 diz assim, na velhice ainda darão frutos. Irmão, eu quero te convocar essa noite, você, meu querido irmão, que talvez você já enterrou o seu talento, porque você diz,
As pessoas dizem, eu já estou aposentado. As pessoas dizem que nem para o mercado de trabalho mais eu sirvo. Não, mas Deus te deu um talento. Deus, não sei se Deus te deu 2, 5, mas com certeza um Ele te deu. O que você está fazendo com esse talento? Você enterrou? Você enterrou porque você pensa assim, eu já sou velho. Eu já estou para lá de Bagdá. Eu já estou com 80 anos. Deus começou a usar Abraão com 100 anos. Com 100 anos, os sonhos de Abraão começaram a ser construídos. Isaac, o melhor de Deus, veio para Abraão quando ele completou 100 anos. E aqui, a Bíblia diz que uma das evidências que eu sou um homem de Deus, uma mulher de Deus, é que na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Vão chamar atenção, serão viçosos, né? Você pode, eu não sei quantos já foram assim numa loja de muda de planta, né? Numa floricultura, numa loja. Às vezes você vê, vamos pegar um açaí que todo mundo conhece, aquela palmeirinha, tem aquele mais de mil açaizinho ali encanteirado, um do lado do outro. Mas sempre vai ter um que você vai escolher por quê? Porque ele é mais viçoso. Ele é mais bonito que os outros. Querido, se você vai falar de Deus, ou se você diz que é um servo de Deus, mas as pessoas estão vendo você sem vida, todo tempo triste, todo tempo apagado, sem luz, todo tempo isolado. Então, com certeza, você não é uma coisa boa a seguir. A Bíblia diz que o homem e a mulher de Deus são viçosos, são florescentes, né? Tem um perfume que eu gostava muito de usar. Ele é bem suave. A gente que está com ele, a gente não sente ele, né? É um perfume chamado Aramis. É um perfume caríssimo. Quando eu era solteiro, eu trabalhava, ganhava minha grana, eu gostava de comprar esse perfume, mesmo sendo caro. Você bota uma gota, pronto. E é engraçado, era um perfume que até hoje, se uma pessoa entrar aqui com esse perfume, todo mundo que ela passar do lado olha para ver. Ele é uma coisa marcante. Não é enjoativo, mas ele é marcante. Ele solta aquele aroma no ar que todo mundo olha para aquela pessoa que tem esse perfume. Então, é assim que tem que ser o homem e a mulher de Deus, florescente, viçoso. Uma pessoa feliz. Não, porque, irmão, a maior burrice que o diabo coloca na nossa mente é dizer assim, não, até hipocrisia eu estou achando graça com tanto problema, até hipocrisia eu estou falando de bênção se eu estou com uma dívida, é até isso que o diabo quer que você faça e
pense. Para quê? Para tirar a sua viçosidade, para tirar a sua luminosidade. Aí você fica aquela pessoa que não tem coragem de falar nada. Apagada. Não, ninguém vai te seguir. Aí sabe o que vai acontecer? Você vai enterrar o seu talento. E o dia quando o Senhor voltar, Ele vai dizer, Senhor, eu sei que tu és o meu rei, tu tem tudo, tu dá tudo. Tu sabia? O que tu fizeste com o talento que eu te dei? Te dei um talento. O que foi que você fez? Senhor! Então, na velhice, ainda darão fruto. 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 Irmãos, eu creio que tem grandes igrejas que deixaram de crescer porque deixaram de orar. Sei de uma igreja que era forte por seus ciclos de oração. E hoje essa igreja é só membro de uma outra igreja migrando para outra e saindo daqui daquela mesma denominação, indo para outra. Não tem mais almas. Por quê? Às vezes tem muita irmã aqui, irmãzinha, que você pensa, eu não tenho mais, você tem. Venha orar nessa igreja. Chegue lá na sua rua, às vezes, que quantas chegaram comigo, às vezes, quantas senhorinhas chegam comigo e dizem, meu filho, é tanta confusão no meu lar, é tanta confusão nesse pessoal lá da rua de casa, nem parece crente. Chame, se levante no meio deles e diga assim, vamos orar. E comece a puxar um dia de oração. Comece a dirigir um ciclo de oração. No seu bairro, na sua casa, na sua igreja. Isso é um talento. Tem gente que fica decepcionada porque está tão pouca gente na oração. Porque a oração é um talento que a maioria dos crentes enterram porque são imediatistas. Querem as coisas no seu tempo, do seu jeito. E Deus fala, os meus caminhos não são os vossos caminhos, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Então, nós que somos servos de Deus, a velhice não deve ser desculpa para nós pararmos de fazer as coisas para Deus. Os nossos filhos. Tem pessoas que eu até saio de perto e me dá uma agonia. Sabe, pastor, é que eu não vou porque sabe o fulano. Parece que o filho é um atrapalho. Querido, teu filho é uma bênção. Enquanto mais ele andar com você para a igreja, enquanto mais ele fizer parte da obra de Deus, do reino de Deus, você vai ser abençoado. Filho não atrapalha a gente, irmão. Nossos filhos sempre andaram com a gente desde pequenino. Sempre andaram conosco. Não atrapalham. Eles são uma bênção. Ele vai ver você orando, um dia ele vai começar a colocar a mão na cabeça das pessoas e orar. Só que tem uma diferença da oração de uma criança para a sua oração. É que muitas vezes você está orando, mas está duvidando. E aquela criancinha, quando mete a mão na cabeça de alguém, ele não duvida, tem fé.
Por isso que muitas vezes eu prefiro receber a oração de uma criança do que de um adulto. Porque eu sei que aquela criança está tendo fé. O Emanuel, teu filhinho, o Elias, que é o mais novinho. Então, a Aline sentou com ele e disse: meu filho, vovô foi se encontrar com Jesus, meu filho. Foi morar no céu. Ele disse: ele não foi morar nada de no céu, ele foi dormir no hospital. Jesus vai curar ele, ele vai voltar para casa de novo. E até hoje ele fala isso e pensa assim. Ele ainda não aceitou o fato. Você falar para ele: olha, vovô falecer. Não, ele está dormindo no hospital, depois ele vai voltar para vir dormir aqui em casa de novo. Eu estou orando, Jesus vai curar ele. Então, a fé de uma criança é uma fé verdadeira. Agora, por que tem muitos pais hoje que estão tendo dor de cabeça com seus filhos? Porque não trouxeram, não acostumaram seus filhos na igreja. Não acostumaram seus filhos na igreja. Irmãos, é muito importante nossos filhos crescerem na presença de Deus. Às vezes tem pais que quando o filho começa a ter uma amizade com as crianças da igreja, olha, meu filho, fica ser amigo do fulano, porque esse aqui não é da nossa rede. Isso não existe, irmão. Nós somos um só povo. Quando nós fazemos algumas divisões, é só para facilitar o comando, o controle. Fique alegre. Eu estava me lembrando hoje, né, que eu me lembro uma vez, papai ainda era novo na fé, relativamente, né, devia ter alguns poucos anos ainda. A gente tinha acabado de entrar na Igreja da Paz e o pastor Eduardo nos convidou para um almoço. Eu ainda era um adolescente. E eu me lembro que o pastor Eduardo estava falando que ele achou bom, ele achava de Deus que era para o pastor Timóteo assumir a presidência da igreja em Santarém, porque ele era mais centrado, ele era mais calmo, orava muito, tinha uma força muito grande. O pastor Timóteo vinha para uma reunião de jovens, se tivesse jovem em pecado, ia caindo possesso. É uma coisa incrível. Eu nunca vi isso na minha vida. Tinha um encontro de jovens na Igreja da Paz e quando sabia, olha, o pastor Timóteo vem pregar. Meu amigo, o pastor Eduardo já arrumava um monte de obreiro que trabalhava com libertação. Ele ia andando para ir para o púlpito, todos os jovens, adolescentes que estavam em pecado, e o caindo possesso. Extremamente santo. Hoje ele é casado porque ele assumiu a esposa do pastor Lucas, do irmão dele mais velho, para ela não ficar desamparada com os filhos. Ele assumiu a esposa do irmão. E aí, o pastor Timóteo chega lá, depois, na hora da sobremesa, foi uma sobremesa amarga para o pastor Eduardo. Depois o pastor Eduardo tinha falado aquilo, o pastor Timóteo olhou: papai, eu quero lhe falar uma coisa, eu não aguento mais. Ele está aqui, estão os principais líderes. Pai,
Eu me sinto honrado do Senhor achar que eu sou o melhor para ficar na presidência da igreja de Santarém, mas eu não sinto que esse é o meu chamado. Eu sinto que o meu chamado é ir pregar a palavra de Deus no Japão. Às vezes tem muita gente querendo desistir, porque às vezes nós, como pai, e muitos filhos não se firmam na igreja como pai ou pai na fé. Ao invés de nos colocarmos como ajudadores dos nossos filhos, incentivarmos os talentos, queremos que eles sejam o que a gente quer. Que eles sejam o que a gente quer. Irmãos, eu acho que um dos dias mais felizes da minha vida vai ser quando Jael chegar comigo e disser: papai, eu quero ser pastor. Com certeza, se ele fizer isso um dia, o Alívio, a Patrícia, a Catarina, vou ser muito feliz por essa notícia. Mas também, se um dia ele chegar e disser: pai, eu sinto que o meu chamado não é para ser pastor, é para isso, é para aquilo. Eu espero ter a maturidade que o pastor Eduardo teve naquele dia, que ele virou, todo mundo ficou calado, olhou para ele, e ele virou para o Timóteo e disse: ó, meu filho, não era isso que eu tinha para você, que eu queria para você. Eu queria que você estivesse cuidando da igreja de Santarém. Mas se você sente de Deus de ir para o Japão, eu vou ajudar você. Pastor Eduardo foi várias vezes no Japão. Se apaixonou pela obra lá. Nós não entendemos o privilégio que temos no Brasil. Uma família, uma mulher, filhos só pode aceitar Jesus se o chefe da família aceitar. Ele só pode ir para a igreja com a permissão do chefe da família. Senão ele mata o filho que foi para a igreja, mata a mulher, depois se mata. Aquilo é desonra. O pastor Eduardo foi várias vezes no Japão. E hoje nós vemos o que era o maluco da família. Sabe lá, se o Timóteo tivesse continuado aqui, se o Eibe hoje seria o homem de Deus que ele é. Foi quando o Lucas faleceu, não tinha ninguém, era o Eibe. E olha o pastor que hoje, pastor Eibe se tornou. Você tem que decidir florescer. Você tem que ser viçoso. Não importa. Nunca tenha vergonha do talento que Deus te deu. Nunca. Tenha vergonha do talento que Deus te deu. Se para as pessoas o talento que Deus te deu parece nada. Uma vez eu cheguei com um jovem que, no tempo que o papai era de uma outra igreja, esse jovem era uma bênção, ele estava parado. Eu disse: por que você parou? Ele tinha um trabalho bonito, ele comprou uma Kombi e levava toda a sexta, sábado, domingo, marmita para prostitutas, para pessoas que ficavam fazendo ponto na rua, na BR, homossexuais.
Ele era muito criticado na igreja por isso. E teve um tempo que ele parou. Ele levou muitas pessoas para Jesus. Eu digo, sabe por quê? Quando você começou a fazer esse trabalho, por que você começou? Porque eu ouvi a voz de Deus. Eu disse para ele, você parou, porque você deixou de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz dos homens. Teu pastor não te abençoou? Abençoou, é só isso que você precisa. Não interessa quem te critica na igreja ou não. Interessa que você esteja produzindo o seu talento. O seu talento esteja viçoso. Interessa. Interessa que o Mateus está vindo ensinar bateria na igreja. E de repente alguém pode olhar aqui e dizer, oh, esse menino só é barulhento, só inventa barulho. E o Mateus vai parar. Queridos, se você passasse na rua e você visse alguém jogando pedra numa árvore que não tinha fruto, o que você ia pensar que aquela pessoa era? Hein? Doido. Porque ninguém joga pedra em árvore que não tem fruto. Agora, se você se levanta para dar fruto, se você se levanta para desenterrar o teu talento, como tem pessoas aqui que parece que não tem formação nenhuma. Um dia você teve um sonho, você estudou, você entrou numa faculdade, e hoje você não faz nada daquilo que você aprendeu. Por quê? Porque você só funciona no sistema dos homens. Só. Você não pode fazer nada diferente. Havia uma mulher, ela viu que Israel estava sem mãe, estava perdida. Tinha um comandante, Baraque, que não tinha coragem de levantar a cabeça e levantar o exército contra Císera. Ela deve, na minha viagem pela maionese, ela deve ter batido algumas portas. Ei, você me aluga esse salão? Para que você quer? Não, é que Deus me deu o dom de julgar. Tu, uma mulher julgando? Não. Ela pode ter batido em vários lugares, porque ela queria fazer igual os outros. Aí ela deve ter um dia, a Bíblia diz que ela orando. Débora. Deus disse, vai e julga o meu povo. Mas ela pode ter dito para Deus, mas Senhor, ninguém quer me alugar. Tu precisa disso? Chove aqui no deserto? Vai para debaixo da palmeira. Lá é público. Ninguém vai mexer contigo e tu não vai precisar gastar um centavo. E tu ainda vai ter um ventilador natural. Como devia ser quente, naquele tempo, um prédio, um lugar de dia, hein? Para alguém sentar e julgar. Olha, estou com esse ventilador aqui, estou suando. Imagine o deserto de manhã, que às vezes dá 50 graus, 40 graus, 45 graus. E ela foi julgar lá debaixo da palmeira. Mas ela se recusou a enterrar o seu talento. E todo mundo que passava disse, que mulher viçosa. Opa, o que essa mulher está fazendo aí? Ela está aconselhando.
vamos lá com ela. O nosso líder disse que não tem tempo, nunca tem tempo. Não quer discipular, só gosta de falar para a multidão. Vamos lá sentar naquele banquinho e ver o que essa juíza nos fala. E Débora começou a ser mãe de Israel. Mãe de Israel. Quantos irmãos aqui esse mês sentiram algum tipo de dor? Dor física, levante a mão. Aqui nesse tempo. Está vendo enfermeiros, enfermeiras da nossa igreja? Quem aqui na igreja sabe do caso de alguma criança que está sendo abusado, está passando por algum problema familiar, em casa, sendo rejeitada porque é criada com padrasto? Levante a mão aí. Alguém sabe? Ninguém? Eu sei. Aqui tem muito assistente social na igreja. Quem disse que você é assistente social só porque você tem um escritório? Porque você tem que ser contratado por um órgão? Você foi diplomado com uma missão. Você não disse, no dia que você pegou o seu diploma e que o chefe da turma falou, você não se comprometeu e dizendo, o dia que eu for empregado, e estiver trabalhando em algum órgão, eu sou assistente social, eu sou médico, eu sou enfermeiro. Não, você é. O Júnior está aqui, ele é pastor, mas ele é enfermeiro. Ele não precisa estar no médico, no hospital para ser enfermeiro, ele é. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, amém? Quem pode dar um glória a Deus aí? Eu estou falando isso para você pensar. Talvez lá na rua da sua casa tenha crianças precisando de você. Você é. Você não precisa ser empregado em algum lugar para ser alguma coisa. Você já é. Você foi diplomado para isso. Diplomada. Você é. Você chama um advogado de doutor só quando ele está na sala lá dele, do trabalho? Quando você sabe que uma pessoa é advogado, se ele estiver aqui na igreja, alguém lhe apresentar, olha, vai apresentar, é o doutor. E você vai chamar ele como? De doutor. Não importa que ele não esteja no escritório dele. Ele é advogado. Ele é advogado. Não importa onde você estiver, você é pastor, pastora. Você é servo de Deus. Como servo de Deus, você é comprometido com a justiça de Deus. Você é comprometido com as almas. Você deve florescer. Seu talento tem que ser usado. Amém? E ainda quando eles forem velhos, ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para proclamar, em versículo 15, que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça.
Quem aqui é filho de Deus, se considera filho de Deus? Levanta a mão. Então, se você estiver perto de algum lugar, ali não deve ter injustiça. A igreja do Senhor não deve compactuar com injustiça. Amém, irmão? Entenda isso. Isso é tudo aquilo que o nosso apóstolo foi todos esses anos. Nunca se omitiu, nunca ficou calado, nunca aceitou injustiça. Foi ameaçado várias vezes, mas cumpriu o seu chamado. Guardou sua fé. E a única coisa que ele se lamentou foi de não ter ganhado mais vidas para o Senhor. A sua igreja, seu ministério. Que esse seja o único lamento das nossas mãos. Um dia, quando o Senhor nos chamar, o único lamento das nossas mentes sejam: o Senhor, eu poderia ter amado mais. Eu poderia ter ganhado mais vidas. Falado mais do Senhor. Que a única dívida que a gente leve dessa terra seja o amor. Que devemos amar uns aos outros. Amém? Hoje, nós estamos tristes por sentirmos a falta do nosso apóstolo, mas estamos alegres e felizes por saber que ele está na glória com o Senhor e que o testemunho, o exemplo dele, continuará em todos nós. Amém? Em João 12, 23, Jesus disse, respondeu-lhe Jesus, é chegado a hora de ser glorificado, Filho do Homem. Em verdade, verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. E quem neste mundo odeia a sua vida, guardará para a vida eterna. Se alguém me quiser servir, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me nesta hora. Mas para isto que eu vim. Para que nós viemos? Para glorificar o nosso Deus. Não importa qual seja o seu talento. Não importa. Não negocie a obra de Deus. Não negocie a casa do Senhor. Não negocie a sua salvação. Não deixe ninguém desfazer do que você com muita luta conseguiu. Eu tenho visto, eu estou encerrando. Hoje é comum muitos jovens sentarem do meu lado e dizer assim, eu queria muito, meu sonho era ser isso, era me formar nisso, era ter aquilo. Mas infelizmente meu pai não tem dinheiro para pagar uma faculdade. É o teu sonho?
Então, teu pai não tem dinheiro? Faça uma faculdade pública. Estude mais do que qualquer pessoa. Outro dia eu estava vendo uma reportagem do Oscar Schmidt, o Mão Santa, e quando o repórter falou, e aí, Oscar, quando você anda na rua e o pessoal grita, fala Mão Santa, irmão Santa, ele disse, eu fico com ódio. Eu fico com ódio disso. Porque eu não arremesso bem à toa. Não é a minha mão. Sou eu que comando a minha mão para arremessar. Eu treinei muito para isso, eu suei muito. Quando eu comecei a treinar basquete no Brasil, era um esporte que não valia nada para os brasileiros. Meu pai olhava para mim e dizia que não tinha muito, meu filho, não confia nisso. Ele disse, eu treinava. Acabava o treino, eu ficava mais 4 horas arremessando. Acabava os jogos, eu dava dinheiro para o rapaz que era o porteiro lá, era o vigia, e disse, amigo, você deixa eu ficar arremessando aqui mais 4 horas, é bom que você se distrai, você vai ficar a noite toda. E não interessa, eu podia estar cansado como fosse, depois de todo o jogo eu ainda ficava 4 horas arremessando, treinando. Por isso eu fui o melhor, porque ninguém treinou mais do que eu. Jesus foi o melhor, porque ninguém se sacrificou mais do que ele. Ele nos deu a maior oferta, que foi a vida dele. E se você quer ser o melhor no reino, já dizia o Senhor Jesus, seja servo de todos. Seja o primeiro que serve. Sirva as pessoas com seu talento. Sirva as pessoas com teu talento. E Deus te honrará. Deus te honrará. Eu me formei em biologia. A gente tem o único ranário do estado do Pará, verdadeiro, o resto é tudo fictício. E começou lá de outeiro. Oi, professor, sei que sou uma pessoa de Deus. Está se formando essa turma de engenharia de pesca. Todo mundo é pobre, ninguém só dá aula de campo para fechar a turma. Dou sim, pode vir. Mas a gente não tem, não. E pode vir, ainda vou dar o almoço para vocês. E se ficar até de tarde, eu dou a merenda. E dei para uma turma. O primeiro dia foi logo 2 turmas chegando. Dei para outra turma da Federal. Aí outro dia veio uma turma até, não sei se era de Bragança, da UFPA de Bragança. Também engenharia de pesca, mas já era curso superior, não era técnico. Foram lá, dei a aula, servimos o almoço. Depois o professor chegou, sentou do meu lado e disse assim, professor Helder, a gente se sentiu tão bem nesse lugar. A gente vê que o senhor faz as coisas com amor.
disse, todo mundo decidiu fazer uma coleta aqui. Foi o primeiro dinheiro que eu tive como professor, R$ 1.200. Mas a minha alegria não está nisso. Está em poder ser útil no talento que Deus me deu. Quando você é útil, o que eu quero dizer com isso? Quando você é útil no talento que Deus te deu, o dinheiro vem por acréscimo. Você jamais vai ver uma pessoa que é boa naquilo que faz, sem dinheiro. Dinheiro vai vir por acréscimo. Hoje tem uma empresa multinacional. Eles querem construir o maior ranário do mundo. E fornecer carne de rã para o mundo inteiro. Vai ser a maior cozinha industrial. São 100 galpões o projeto. Entre girinagem, crescimento e tudo. E uma pessoa me ligou, professor lá do Rio de Janeiro, de São Paulo, e disse, professor, eu quero que o senhor arrume para mim um local aí, porque eu quero fazer esse projeto, e eu quero que o senhor fique do meu lado. Porque o professor fulano de tal, que foi aí, me falou do senhor, eu quero o senhor do meu lado. A gente está aqui com um investimento inicial de 1.700.000. Só para comprar o local. E só estão dependendo da liberação de alguns órgãos do Estado. Ser fiel no pouco. Faça o melhor. Faça o melhor o que vier nas suas mãos. Sob o muito te colocarei. Não enterre seu talento. Não enterre. Você já foi? Quantos foram lá nos Heredes esses dias? Levante a mão. Está igual o jardim zoológico lá. É tudo que é tipo de pássaro. Tudo. Sabe o que é aquilo? É o maior fornecedor desses pássaros, hamster, rato, coelho, para pets no estado do Pará. E vinha de Fortaleza. Vem ainda. Todo mês. Carros carregados de pássaros e tudo para distribuir. E ele me ligou um dia e disse, professor, eu vou no Maranhão, eu queria descer até aí. Queria conhecer o seu projeto, que ele me acompanha e a gente conversa pelo canal Pescaria da Paz. E ele sentou, eu conversando, mostrou, viu as coisas. Foi lá ver o Tenebrio Sul, que todo mundo acha que não existe. E sentou na mesa, e quando ele foi comer, ele começou a chorar. Deu uma crise de choro nele. E ele não é evangélico ainda. Ele disse assim, Eras. Falou Eras, aí falou outra coisa, ele disse, nunca senti tanto a presença de Deus na minha vida, como eu estou sentindo nesse lugar. Ele estava com o carro carregado de bicho, que ele tinha feito essa parceria com uma pessoa e estava enganando ele. Pegou aqueles bichos, começou a tirar do carro e disse, o Senhor vai criar, e eu vou comprar do Senhor e vou distribuir. Deus é Deus, irmão.
Quando você faz as coisas de coração, quando você não faz as coisas só por dinheiro, quando você só não é um profissional do dinheiro, Deus lhe honra. Hoje Deus tem nos unido mais. Hoje eu fico muito feliz. Meu sogro, a minha sogra tem estado direto lá em casa. Tem me ajudado muito. E um amigo que eu tinha, que eu falo amigo, mas que hoje ele tem provado ser meu amigo, mas era uma relação comercial. Aí ele me chama um dia, vem pegar as madeiras aqui, porque ele tinha dito, se eu orasse para ele, se ele vendesse uma casa, ele ia me dar as madeiras que estavam guardadas lá. Deu meia hora, ele me ligou, pensei que ele estava até brincando. Eu disse, eu vou orar então. Eu orei, deu meia hora, ele vendeu a casa. Eu fui pegar, foi um caminhão baú imenso, maior do que o do Raimundo, o maior dele. Cheio de madeira, o pastor Valdo foi lá, com vários irmãos, Alain, o Paulão e outros irmãos. Ficaram até de noite carregando madeira. Eu disse, eu não posso te pagar isso. Se eu estou te pedindo alguma coisa. Ele disse, eu estava orando para Deus. Ele ora, ele acorda 5 horas da manhã todo dia. O primeiro a me mandar mensagem é o meu tio Júnior, 5 horas da manhã. O segundo é ele, o Abelardo. Eu estava orando e Deus me explicou quem tu és. Ele disse que não adianta tu te meter nessas coisas de empresa, essas coisas, isso não é para ti. Tu tem que nos ajudar, tu tem que nos ajudar espiritualmente. É a gente que tem que te fornecer as coisas para te fazer o que é preciso. Ó, uma pessoa que nem é crente. Eu comecei a chorar ali no meio daquela rua, aquela hora. Ele disse, quanto eu puder e o que eu puder, eu vou te ajudar. Porque eu sei que o teu trabalho é um trabalho insubstituível. No outro dia ele me ligou, até mandei a foto para o Valdo e disse, nossa, uma pessoa que estava devendo para ele há anos, ligou para ele e disse, Abelardo, tu pega 2 bitrem de madeira de primeira, fazer móvel. Tu pega no lugar da minha dívida? Ele disse, pego sim. Ele mandou, olha aí, Helder, te dei aquele caminhãozinho de madeira, olha o que Deus já me deu, 2 bitrem. Ele disse, ainda tem mais madeira aqui. O que tu precisar, tu pode vir pegar. Hoje, eu queria que você refletisse nessas palavras. Tem muita gente preocupada com o que o homem fala. Se preocupe com o que Deus um dia te falou. Vou te dar um toque. Você se lembra naquele dia que você passou naquele encontro com Deus? Da primeira vez, o que foi que Deus falou com você? É isso que Ele ainda tem para você. Ele não muda. Ele não fala uma coisa e retira. Não, é aquilo que Ele continua tendo para você. Desenterre esse talento. Aquilo que você subiu no púlpito um dia e falou. Deus ia me dar essa célula, Deus ia me dar esse bairro, Deus ia me dar isso. Corra. Desenterre. Deus vai me dar essa empresa, Deus vai me dar esse trabalho, Deus vai me dar essa família. Por que você desistiu? Porque você enterrou
o talento. Desenterra o talento. Comece a trabalhar. E comece a florescer. Se alegrar. Todo mundo aqui vai ter um povo. Sempre vai ter muita gente. Mas quando alguém passa e olhe para você, chama você. O que você tem? Eu vejo um brilho em você. Vejo uma coisa diferente em você. É o que está escrito aqui. Florescerão. Será viçoso. Será iluminado. Amém? E muita gente me chama de sonhador. Muita gente. Né? O pastor Dan, que está vindo aqui com a esposa dele, a irmã Edilena, não sei se eles vieram hoje, eu acho que não. Eles diziam que quando eu falava, às vezes, lá no interior, tinha um grande empresário lá e dizia: esse rapaz é um grande de um sonhador, é um grande sonhador. Só que tudo que eu falei lá, quando ele disse que eu era um sonhador, já é uma realidade. Deus ama os sonhadores. Os sonhadores não enterram talentos. Os sonhadores, enquanto todos os outros estão com o pé no chão e desistem, os sonhadores continuam sonhando. Roberto Justo disse: sabe qual é a minha diferença para todos os meus concorrentes? É que todos eles falam que têm o pé no chão. E enquanto eles estão com o pé no chão, eu já estou no meu pensamento, me vendo apertando a mão daquele dono daquela empresa que eu quero fechar contrato. Eu já estou no meu pensamento, recebendo o prêmio da maior empresa de marketing do Brasil. Eu já estou lá. Enquanto eles estão aqui com o pé no chão, eu já cheguei lá. Essa é a minha diferença. Essa é a minha diferença. Pergunte para 3 pessoas aí. Como é que você estava quando você nasceu? Como é? Hein? Mais alto. Como é? Nu. Sabe por quê? Porque nada dessa terra te pertence. Mas tudo dessa terra pertence ao teu Deus. Se você tem Ele, você tem tudo. Essa é a primeira lição. Amém? Você nasceu nu. Como a irmã Virgínia, que está ali, ela já está dizendo: agora eu já estou até vestida. Então você já conseguiu muita coisa. Amém? Quem comeu hoje? Levante a mão aí. Todo mundo comeu? Amém. Deus te dá tudo. A Bíblia diz: se vós que sois maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará tudo. Agrada-te do Senhor. Sacrifica. Confia nele. E Ele realizará os desejos do teu coração. Amém? Alguém não abriu uma porta? Vá para debaixo da palmeira. Comece debaixo da palmeira. Comece na rua. Comece com uma pessoa que te ouvir. Mas comece. Pare de estar a tua vida toda dependendo de patrão, de ter um trabalho para exercer tua profissão, um trabalho remunerado. Você não precisa disso. Você é
aquilo que você se preparou para ser. Se você tem se preparado para ser um líder, um pastor, uma pastora, Deus já tem um povo para você. Você só precisa se levantar e tomar posse. Amém? Vamos ficar de pé. Em nome de Jesus. Aleluia.